Shalom, meus irmãos. Então, estou aqui para mais um vídeo. E esse vídeo eu venho falar algo para vocês em relação à doutrina que tem se disseminado na internet e que tem arrastado, seduzido muitas pessoas, inclusive muitas até do movimento da Terra plana, que é o qual que eu defendo como a verdade bíblica, como a doutrina bíblica. Mas a sutileza do inimigo, a principal arma do inimigo, é misturar verdades com mentiras, para justamente descredibilizar uma verdade, que é a cosmologia hebraica. Não são todos terraplanistas que têm entrado nessa seita do dragão, mas muitos têm se deixado levar. Mas primeiramente, o que é essa seita do dragão? Eu não vou falar aqui nomes para preservar pessoas, para preservar a identidade das pessoas, mas quem está por dentro desse assunto sabe que essa seita tem crescido muito. E eu venho aqui, embora o canal seja pequeno ainda, eu venho aqui de forma respeitosa, de forma harmônica, que eu irei trazer aqui, irei contrapor, eu irei refutar, usando apenas as escrituras sagradas, inclusive o próprio hebraico. Como o próprio nome do Eterno, ele tanto desmente essa ideia de que Yeshua não é o Messias, e tanto desmente essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento era uma entidade diferente, era um demiurgo, era um demônio, era o diabo. O próprio nome do Criador desmente tudo isso, e inclusive aponta para o sacrifício do nosso Messias no Calvário. Essa ideia tem uma ramificação gnóstica. E o gnosticismo em si, em relação à Bíblia, ele prega muito um amor. Mas esse amor, ele não tem justiça. Ele não tem disciplina. Ele não te instrui a seguir o caminho correto. É aquele amor passador de pano, diz que tudo pode, não. É igual aquele evangelho moderno. Deus ama do jeito que você é, Deus é amor, mas se esquecem da justiça de Deus. Muitos dessa seita do dragão, que defendem essa ideia do demiurgo, falam muito, porque Deus no Antigo Testamento mandava matar mulheres, crianças, animais. E vocês já sabem, para quem acompanha o canal aqui já sabe, que tem um motivo disso ter acontecido. E eles ignoram o fato da semente da serpente, dos Néfines, dos gigantes, da descendência de Caim. Quando entendemos essa chave de tema, de assunto, dentro das Escrituras, entendemos o porquê do pai mandar exterminar. O próprio Saul não exterminou todos, e inclusive levou uma advertência dura de Deus por parte de Samuel. Mas é como eu falo, essa ideia da seita do dragão prega um amor, mas é um amor muito sem sal. Não tem justiça, não tem discernimento, não tem punições. Mas sim, até as escrituras falam, Deus ama a quem corrige. Deus corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. Ele é amor, mas ele também é justiça. Enfim, vamos começar. O gnosticismo foi um movimento filosófico religioso sincrético que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, caracterizado pela busca do conhecimento gnosis como caminho para a salvação. O gnosticismo propõe uma visão dualista do mundo, onde o mundo material é visto como imperfeito e o espírito como divino. Dualismo. O gnosticismo postula uma divisão entre o mundo material, criado por uma entidade inferior, que eles falam que é o demiurgo, e o mundo espiritual, governado por um Deus supremo e transcendente, que é o que eles consideram como Deus, o Deus supremo. A salvação não é alcançada pela graça ou pela fé, mas pelo conhecimento da verdadeira natureza da realidade e da própria natureza divina do indivíduo.
É aí que está o perigo. A salvação é pela graça. É a graça, meus irmãos, que nos foi concedida com o sacrifício do Messias lá no Calvário. Os gnósticos utilizam textos religiosos e apócrifos para fundamentar suas crenças, muitos dos quais foram rejeitados pela igreja primitiva. Os próprios nazarenos, a própria igreja primitiva que seguia o mandamento original, que seguia a Torá e que cria em Yeshua, ela já combatia essa seita, que é a seita gnóstica. E inclusive esses gnósticos, eles negavam e eles negam que Cristo, que o Messias veio em carne. E o que em 1 João 4, 1, 2 ao 3 fala? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do próprio anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Pessoas que negam a divindade de Cristo e que ele veio em carne, têm o espírito do anticristo, do anti-Machia. Em relação aos apócrifos, meus irmãos, eu sempre alerto. Existem apócrifos bons e apócrifos ruins. Apócrifos bons, que eu recomendo muito a leitura, o livro de Enoque, o livro de José, Evangelho dos Hebreus, alguns textos bem isolados de Jubileus, até porque foram muito corrompidas essas escrituras de Jubileus. Tem também o Evangelho de Tomé, enfim, tem muitos apócrifos bons, mas também tem muitos heréticos, que inclusive apoiam essa doutrina gnóstica do Demiurgo, que separa o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo. O gnosticismo influenciou diversas correntes filosóficas e religiosas, incluindo movimentos como o catarismo e a Nova Era. Enfim, meus irmãos, um dos principais propagadores dessa ideia foi Marcião de Sinop, um dos pais da igreja. Marcião de Sinop tinha ideias que se alinhavam com o pensamento gnóstico, especialmente em relação ao dualismo entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. No entanto, não é considerado um gnóstico puro, pois suas ideias apresentavam algumas diferenças importantes em relação ao gnosticismo tradicional. Em relação ao dualismo, como já explicou aqui, como ele achava que o Deus do Antigo Testamento era um ser tirano, imperfeito, e o Deus do Novo, ao qual o Messias veio trazer, era outro ser, o ser bondoso, ele acreditava nesse dualismo, e que, inclusive, foi uma grande influência para separar Antigo Testamento e Novo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento, o que não deveria ter acontecido no caso. Por quê? O principal problema é o quê? No sistema religioso, tanto no cristianismo quanto no judaísmo. O cristianismo, ele se apega muito à lei, ele se apega muito à graça e despreza a lei, a Torá. Já o judaísmo tradicional, que é o ortodoxo, ele se apega muito à lei, que é a Torá, à religiosidade, à letra, aos costumes, que é o que o Messias e Paulo combatiam, e rejeita a graça, a qual veio pelo Messias. Mas tanto a Torá, que é a lei, quanto a graça andam e sempre vão andar juntas. O próprio Messias falou em Mateus 5, do 17: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Yeshua, Yahushua, Hamashia, Jesus Cristo, Yahushua, como muitos outros chamam, ele é a totalidade, ele é a plenitude da Torá. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da Torá, ou a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra.
todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, que é da Torá, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Olha a importância de seguir a lei aí. Claro, quando o Messias veio e morreu por nós, ele alterou algumas coisas, por exemplo, as leis de punições, os sacrifícios de holocaustos, as entregas de ofertas e dízimos para o tabernáculo, porque todas essas coisas já apontavam justamente para o sacrifício de Cristo. Entretanto, todavia, toda hora, o restante ainda está de pé, porque ele não veio abolir, ele veio cumprir, porque ele é a plenitude da Torá. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Hoje já o quê? Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Por quê? Porque ele é a plenitude da Torá. Mas ainda é importante guardar os mandamentos, porque até aquele versículo que muitos do sistema religioso falam, que muitos dizem: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsei demônios, em teu nome eu não curei, não profetizei. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Mas no original do grego lá, também do aramaico, que muitos dizem, né, que a nova aliança tem alguns textos que foram escritos em aramaico, mas enfim, é outra questão. No original, enfim, está lá dizendo: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, vós que praticais a transgressão da Torá, que é justamente a lei. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. A importância de seguir a Torá. O que Paulo e o Messias combatiam era os costumes, a religiosidade. Mas ele jamais aboliu a lei, meus irmãos. Mas enfim, isso fica para outro vídeo. Rejeição do Antigo Testamento. Marcião rejeitava grande parte do Antigo Testamento, exceto algumas passagens que ele considerava compatíveis com a sua teologia. É o que eles fazem hoje em dia também. O que convém a eles, eles usam, mas o que não convém, o que confronta eles, aí eles descartam. Aí sim eles descartam. Só aí, meus irmãos, de você ver que é uma doutrina herética, uma doutrina de demônios. Ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento, sendo o criador do mundo material, que no caso é o Demiurgo, né, Yaldabaoth, como eles chamam, era diferente do Deus revelado por Jesus no Novo Testamento. Olha que heresia, meus irmãos. E muitos dessa vertente também falam que Moisés era o próprio diabo. Nem eles se decidem, né? Ou é o Deus do Antigo Testamento que é o diabo, ou é Moisés. Nem eles se decidem, né? Nem eles têm consenso. Essa ideia que Moisés era o diabo também não se sustenta. Porque João 5, do 46 ao 47, fala: porque, o Messias falando, Yeshua falando, porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, crereis também em mim, porque de mim escreveu ele. Quando lá em Deuteronômio ele disse que viria um profeta maior do que ele, era justamente o Messias, porque de mim testificou ele, escreveu ele, justamente na Torá, no Pentateuco. Mas, se não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ué, se Moisés era o diabo, ou se Moisés servia ao Demiurgo, ao Yaldabaoth, como é que ele testificaria o Messias, que supostamente traria outro Deus, um Deus amoroso, que só é amor, que tudo pode, que não tem justiça, que não pune? Como é que é isso? É contraditório, né? Pois é. E o Marcião de Sinop, que foi um teólogo cristão do século II, exerceu uma influência significativa na divisão da Bíblia em Antigo e Novo Testamento. Ele propôs um cânone bíblico que rejeitava o Antigo Testamento e aceitava apenas certas cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas, editado por ele. Essa visão, conhecida como marcionismo, provocou uma rejeição na igreja primitiva, que buscou definir um cânone mais abrangente e ortodoxo,
consolidando a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, como conhecemos hoje. Aí, enfim, né, que vai dizer que ele, de novo, né, que ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo, mas ele influenciou essa separação do cânon que temos hoje, de Antigo e Novo Testamento. Mas o que é de fato verdadeiro é o quê? Antiga aliança e nova aliança. Só porque uma aliança é antiga, não significa que ela foi abolida. Muito pelo contrário. A nova testifica da antiga. As escrituras, meus irmãos, foram feitas por pactos, por alianças. O Criador fez uma aliança, fez um pacto com Noé, fez um pacto com Abraão, fez um pacto com Isaac, Jacó, José. E aí foi indo até chegar na nova aliança, no Messias. E aí sim, depois da morte do Messias e da sua ascensão aos céus, e no dia de Pentecostes, aí sim, se originou a igreja primitiva, que era justamente composta pelos nazarenos, que um pouco mais tarde foram chamados de cristãos da igreja primitiva. E também começou outra deturpação aí, com Inácio de Antioquia, que colocou os bispos, né, como autoridade principal da igreja, que aí começou uma deturpação. Mas enfim, é outro assunto. O que eu quero dizer é que o cânon que temos hoje, essa divisão que temos do cânon hoje, da Bíblia que temos em casa, foi justamente influenciado pela visão gnóstica de Marcião, porque ele defendia um Deus diferente do velho para o do novo. E é por isso também que podemos discutir a questão do cânon. Por que os outros livros foram tirados? Por quê? Porque o próprio livro de Enoque, ele testificava justamente do Messias, do eleito, do Filho do Homem, do ancião de dias. E aqui vamos para as Escrituras. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Asher Hayah do hebraico. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. A temporalidade. Este é o meu memorial de geração em geração. E ele também diz que o nome dele seria lembrado de geração em geração. Às vezes aqui consideram como o próprio tetagrama, né? O Yod, Re, Vav, Re. Mas enfim, ou o tetagrama, ou o próprio Asher Hayah, que é o eu sou, que é justamente a temporalidade, os atributos do Criador, que é a temporalidade, o principal atributo, considero eu, justamente já testifica que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enfim, meus irmãos, cientistas descobrem o nome de Deus escrito no DNA humano. Essa notícia muitas pessoas conhecem, repercutiu muito. Descoberta científica pode pôr um fim à teoria da evolução das espécies. Acontece que nosso DNA segue um padrão ligado por pontes que se alternam da seguinte forma: 10-5-65. No hebraico, idioma original da escrita do nome de Deus, cada letra do alfabeto hebraico equivale a um número, a gimátria aí. Curiosamente, as 4 consoantes hebraicas, Yod, Re, Vav, Re, conhecidas como tetragrama, escritas da direita para a esquerda, formando um nome divino, ocupam posições numéricas do alfabeto equivalentes ao padrão de alternância do nosso DNA. Veja, o Yod equivale a 10, o Re, 5, o Vav, 6, e o Re, 5, 10, 5, 65, o código genético do DNA humano. Justamente é a própria assinatura do Criador na sua obra, na sua principal obra, na sua imagem e semelhança. Essas letras hebraicas, quando transliteradas para o português, ganham a forma de YHWH, né? Para dar sentido ao nome em português, aí usa-se vogais, consoantes, eles querem a portuguesar o nome, né? Colocando Jeová, Yehová, Yeorva,
mas é um erro, porque já é uma latinização, já foge da originalidade, até porque nome próprio não se traduz. A questão do tetragrama em si, muitos consideram como Yahua, né? Muitos falam que é Yahua, outros Yahu, outros Yau, que eu entendo que é a pronúncia mais exata, né? Do paleo hebraico, Yau, Yod, Re, Vav, Re. Mas muitos falam Yahua, né? Mas enfim, a questão da transliteração do tetragrama é uma discussão que não pode nos dividir. Porque mesmo que um tenha um entendimento diferente de outro irmão, não é o foco pra gente, meus irmãos. Porque é legal saber do nome do Criador, mas não é o principal foco que a gente deve ter. Tá bom? Eu vejo muitas pessoas criando seitas em relação a nomes. Ah, tem que chamar o nome de Deus em tal nome. Meus irmãos, Deus não se limita a isso. Antigamente eu já entrei nesse engano, nesse erro também, porque quando a gente vai estudando, a gente também pode cometer erros, e vai cometer erros, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo aos poucos o caminho certo. E eu entendo hoje, meus irmãos, que a questão do nome não é tal nome em si que vai curar, tal nome específico e exclusivo. Está muito ligado à sua frequência, à sua vibração. Quando o Messias fala, vê, a tua fé, que é a tua emoná, né, do hebraico, te salvou. Olhe, a tua fé te salvou. Ele também fala, né, que se tiveres fé como um grão de mostarda, vocês são capazes de mover montes. A questão da alta frequência, da pessoa vibrar numa alta frequência, que é a fé, que é a emuná. Quanto mais alta essa frequência, maior probabilidade da cura, do poder da cura. Claro que sempre pelo poder do Pai e do Messias. Mas a fé, meus irmãos, é importante, porque até ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui é o ponto que eu quero chegar no final desse vídeo, que eu queria chegar. O hebraico pictográfico refere-se a uma forma antiga de escrita hebraica, onde as letras eram representadas por desenhos ou símbolos, conhecidos como pictogramas, que evocavam o objeto ou ideia que representavam. Com o tempo, essa escrita evoluiu para uma forma mais abstrata e fonética, que foi o paleo-hebraico, né, que é o fenício, até o hebraico moderno, né, com estágios massoréticos, dando origem ao alfabeto hebraico que conhecemos hoje. Mas esse hebraico pictográfico, conhecido também como proto-cananita, ele é desse jeito aqui. E cada letra aqui, cada desenho, né, no caso, tem um significado, faz uma representação, tem um significado. E o tetragrama, o nome do eterno, Yod, Re, Vav, Re, no hebraico moderno. O tetragrama no hebraico paleo, arcaico, no hebraico fenício. E o tetragrama no hebraico pictográfico, que é o proto-cananita. E cada letra, cada desenho tem um significado. Braço e mão, o Yod, braço e mão. O Re, olhe, contemple. Vav, prego. E Rev, olhe e contemple. E o que podemos formar nessa frase? O que podemos formar nessa decodificação do tetragrama no hebraico pictográfico? Contemple o homem com as mãos e os braços erguidos e pregados na estaca ou no madeiro. Contemple. Justamente, meus irmãos, fazendo alusão, testificando, comprovando, apontando, mostrando o ato de sacrifício do Messias, do Mashiach, de Yeshua. Aí vem, com todo respeito, ao judaísmo ortodoxo que diz que não, Yeshua não é o Messias, nosso Messias, ele ainda vai vir, ele não cumpriu todas as leis que temos para ele ser o Messias. Ele não é o Messias. Meus irmãos, o próprio tetragrama testifica o verdadeiro Messias, que é Yeshua, o servo sofredor de Isaías, a raiz de Jessé. Aleluia.
e também refuta justamente essa ideia herética de que o Deus do Antigo Testamento era o demiurgo. Porque esse mesmo Deus do Antigo Testamento, que eu prefiro chamar de Antiga Aliança, em seu próprio nome, que foi revelado a Moisés, que também pode ser o próprio tetagrama, já apontava para a raiz de Jessé, para a videira, para o servo sofredor, para o leão de Yalda, de Judá. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis também em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Meus irmãos, se vocês não creem, vocês não dizem que creem na Torá, vocês judeus ortodoxos, por que vocês rejeitam Yeshua? Ele morreu por mim, ele morreu por você. Por que, meus irmãos, vocês dizem da seita do dragão? Eu considero sim vocês irmãos. Sei que vocês estão no erro, mas eu considero vocês irmãos. Por que vocês cometem esse equívoco de dizer que a divindade da antiga aliança era o demiurgo, era o criador da matéria? Mas esse mesmo criador, em seu próprio nome, testifica o mensageiro da nova aliança. Como é que vocês terraplanistas que entraram nessa seita do dragão, vocês consideram sim que a Terra é plana, estacionária e coberta por um domo? Mas dizem que esse demiurgo é o criador da matéria. Ué, então ele criou a Terra plana, ele criou essa cosmologia, ele criou o seu cachorro? Meus irmãos, é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Não queira fazer misturas. Não caia em heresias. Não caia em enganos. Testifique. Defenda uma verdade, que é uma só. A verdade, ela é Cristo. Ele fala em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio nome do Pai, ele existe dentro do seu DNA. E é justamente esse nome que testifica o sacrifício do Cordeiro. Enfim, meus irmãos, eu quero terminar esse vídeo aqui. Eu espero você que é adepto dessa seita do dragão, que talvez esteja assistindo esse vídeo, né? Pense bem, tá? Se o que eu mostrei aqui hoje é suficiente para você ou não. Ore, peça a Rua para te mostrar a verdade, que ela vai mostrar. Enfim, meus irmãos, fiquem na paz e na graça do nosso Eterno, do nosso Asher Hayah, do nosso Yod-Heh Vav-Heh. Outra questão. Deuteronômio 6:4-5. Ouve, Israel, ou Shemar Israel, mais conhecido, né? O Senhor, nosso Deus, é um único Senhor, não há dois. Único. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Shema Israel. Mas eu não falo da Israel política, eu falo da Israel bíblica, que somos nós, remanescentes, espalhados pelos 4 cantos do plano terrestre. Enfim, meus irmãos, o nosso Deus é único, poderoso e que dentro do seu nome testificou o sacrifício de seu Filho amado. Fiquem na paz e na graça do Eterno.